Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Como é bom louvar a Deus, cantar, hinos que nos levam a Ele, nos traz termos um coração mais disposto a servi-lo, constrange os nossos corações e fala a nossa alma, isso é importante. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com vocês, ainda mais porque eu tenho um motivo muito especial para agradecer a Deus. Hoje, o Papai do Céu me deu mais um ano de vida e para mim é um grande presente poder trazer a palavra de Deus nesse dia. De modo especial, eu gostaria de agradecer a minha esposa e o meu bebê que estão aqui. Se não fosse a minha esposa Karine e o meu baixinho João Pedro, é provável que eu não estaria aqui. Então, eu agradeço você, meu bem. Eu te amo, obrigado por tudo. Ok? Bem, amados, nós vamos trabalhar essa noite sobre um assunto interessante. Vocês conhecem algum reino neste mundo? Ou já ouviram falar de algum reino? Na verdade, hoje nós conhecemos países, não é? Estava assistindo esse fim de semana um documentário sobre o EI, o Estado Islâmico. Ele está se crescendo um novo reino, se dá para dizer assim. Não é? É assustador. As formas de reino que existem, já existiram, que existem, não é? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho a lei do novo reino. Eu sei que no aspecto histórico você já deve ter ouvido do reino babilônico, o reino assírio, não é? Grego, romano. Esses reinos nós estudamos, inclusive, através da Bíblia, está no nosso contexto bíblico e é interessante aprendermos. Mas nós vamos aprender sobre a lei do novo reino. Este é o título da mensagem desta noite. Está baseada no livro de Marcos, capítulo 10, dos versos 32 a 45. Então eu convido a você, querido irmão, querido visitante, que abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, dos versos 32 ao verso 35. 45. Nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. A última mensagem que eu fiz, que Deus me guiou, eu li apenas um versinho, agora nós vamos ler um pouco mais. Isso é importante. Achando a Bíblia, feche os seus olhos. Achando o texto bíblico, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Amado Mestre que habita nos altos céus, nesse instante convido ao Senhor para estar conosco mais uma vez. Venha confortar os nossos corações e venha confortar o meu coração. Venha nos dar a direção agora de sua palavra. Que não fale só a minha boca, mas que o Senhor me use poderosamente para que possamos aprender os objetivos do Senhor com essa mensagem. E que essa mensagem possa transformar as nossas vidas de forma verdadeira. É o que te peço, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Bem, verso 32 nos diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante de seus discípulos. Estes se admiraram e o seguiram, tomados de apreensões. E Jesus, tomando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, e dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes respondeu: Que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: Permite-nos que na tua glória sentemo-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhes: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentardes à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um texto conhecido. Eu quero aqui tirar algumas lições com vocês dessa passagem. Amados, quando nós falamos sobre governo, autoridade, quando falamos sobre oligarquias, ou pessoas, ou grupos de pessoas, ou nações que governaram, existe uma imensidão de exemplos de governabilidade. Toda a administração pública, por exemplo, precisa de se pautar em leis, em ordenanças, para que ela consiga ser legítima em seu governo. Desde os tempos mais remotos até os dias atuais, formas de lideranças existiram. Regimentos, administrações e estados também têm existido e estarão sempre a evoluir, seja positivamente ou também no aspecto negativo. Nós convivemos agora com uma condição política no nosso país adversa. Nós temos aprendido com isso. E é provável que a política vai aprender alguma coisa. Por isso, a importância das leis para a estabilidade de um sistema de governo é antiga. Quanto maior é a estabilidade, maior é o crescimento do seu povo. E pesquisando um pouco mais sobre a história das leis, eu me deparei com alguns pontos interessantes. Fui lá antigamente, em média de 2000 a.C., e para se chegar a uma estabilidade política naquelas épocas remotas, 5 pontos eram essenciais. O primeiro deles era a tradição. A tradição que se pautava aquele povo, aquela região. Isso era essencial para que o regime político, governamental se mantivesse. O respeito às leis também. Comunidades eram essenciais. Boas lideranças, não preciso nem te dizer. Isso desde essas épocas remotas. E a religião também, para os povos, faziam condições especiais ou eram elementos importantes para se regir a sociedade. Esse sistema não mudou muito até hoje. Pelo menos em relação às culturas que influenciaram a nós hoje, por exemplo, as culturas mesopotâmicas, nós podemos tirar algumas lições disso. Alguns códigos de lei se destacaram nessa época, e um dos códigos muito conhecidos, e quem sabe de vocês, é o Código de Hammurabi de Babilônia. Data-se da época de 1700 a.C. Este conjunto de leis, ele não é o mais antigo, realmente, mas ele é assim, escrito e conhecido pelos registros, o mais antigo. É claro que existiram outros reinos antes de Babilônia. O Código de Hammurabi, para vocês terem uma ideia, ele era constituído de cerca de 281 leis, distribuídas por cerca de 3.600 linhas. Já naqueles idos, épocas remotas, as leis se faziam valer. Tudo para estabelecer o seu poder territorial, terrestre. O monolito talhado em cuneiforme, em rocha de diorito de cor escura, era uma rocha de 2,5 metros de altura, com uma circunferência de 1,60 m na parte mais alta e de 1,90 m na sua base. Toda talhada com escritos cuneiformes. E essas informações eram feitas valer. Ai daquele que não seguisse essas leis, essas ordenanças. Várias cópias do Código de Hammurabi eram espalhadas por toda a cidade da Babilônia. E é interessante notar uma conotação ligada com o texto bíblico, uma relação. Se vocês forem ler Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao verso 9, ali você vai constatar que Deus pediu para que se passasse a lei de geração em geração, que nós inculcássemos essa lei, a palavra de Deus na mente dos filhos, que se escrevêssemos e colocássemos nas testas, nas suas mãos e também nos batentes, nos umbrais das portas. É interessante ver essa relação que havia com o passar a lei, com informar o que o governo queria. Qual era o regimento? Sabe, queridos, isso na verdade, falando em fazer valer, um exemplo muito interessante do Código de Hammurabi é que ele era baseado na lei de Talião. Para aqueles que não sabem, a lei de Talião é olho por olho e dente por dente. Imagine se isso fosse aqui reinando nos dias de hoje, a coisa ficaria um pouco complicada, não é? Logo que para cada ato havia uma punição e normalmente a punição era severa. A pena de morte era a punição mais comum para esse Código de Hammurabi.
Pensa nós hoje, nos dias de hoje. Quem sabe se um pouco dessa efetividade da justiça fosse ocorresse no Brasil, nós não estaríamos em maus lençóis como está a economia de hoje. Mas era sim, sim e não, não. E ai daquele que não seguisse. O Código Babilônio ainda, ele versava sobre vários assuntos. Por exemplo, ele falava sobre direitos comerciais, o direito penal e civil, especialmente focando no trabalho, na família, na propriedade e sobre escravidão. Mas vocês devem estar se perguntando, mas tudo bem, pastor Henrique, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem a ver com a lei do novo reino, que não tem nada a ver com a lei deste mundo. Eu acabei pesquisando um pouquinho a mais, e creio também que naquela época existiam influências políticas. Na verdade, eu tenho certeza, e a Bíblia responde isso. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, quando ele estava sitiando Jerusalém, ele teve que voltar às pressas para a Babilônia, pois seu pai, Nabopolassar, havia falecido. É claro que ele voltou para enterrar o seu pai, mas mais ainda também ele voltou porque ele estava preocupado com um ponto importante e perigoso para o seu governo. Ele era o sucessor de seu pai, mas se ele ficasse mais alguns dias sem estar no governo, é possível que ele sofresse um golpe militar, ou um golpe de algum poderio, de algum levante ali. Ele tinha que fazer valer. E nesse período, queridos, quem estava ao lado do imperador tinha vida, mas quem não estava do lado do imperador tinha o quê? A morte. E no contexto do texto de hoje, com Tiago e João, não foi diferente. Eles desejavam estar ao lado, politicamente falando, de quem seria o próximo presidente da República da época. E este presidente equivocado era Jesus. É interessante notar que essas estruturas administrativas governamentais necessitam de leis e pessoas que a façam, deem a vida por ela. E no caso ali de Tiago e João, eles queriam fazer parte. Eles queriam se pré-candidatar a serem, por exemplo, como eu poderia dizer aqui, o ministro da Casa Civil e o secretário do governo para estarem próximos a Jesus. Eu estava pesquisando sobre isso. Os cargos mais próximos da presidência da República do Brasil são esses dois. E naquele instante que João e Tiago tiveram essa entrevista com Jesus, falaram com Jesus perto dos outros discípulos, eles desejavam isso. Para Tiago e João e sua mãe que estavam junto com eles, isso está relatado em Mateus 20, verso 20, a lei deste novo reino seria como os modelos que eles viam nas épocas, inclusive como Jerusalém era regida. Eles não estavam vendo além, eles não estavam vendo por trás da cortina, eles não estavam conseguindo entender o que as profecias bíblicas diziam. Havia entre os poderosos sacerdotes e os sumos sacerdotes e os escribas ações de politicagem muito claras. Para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, nós cremos que um pastor é chamado para vir cuidar da igreja, pastorear a igreja pelo chamado divino. Naquela época, isso não estava acontecendo mais. Os próprios sacerdotes, de um modo interesseiro, eles davam o cargo de sacerdotes e sumos sacerdotes para um e para outro. Assim também era com os fariseus e os escribas. O nosso Papai do Céu não reinava mais nos corações deles. E Tiago e João, crescendo no meio político, ouvindo o que eles diziam, que Jesus viria como um reino poderoso, também acreditavam nisso. E o que deveria ser orientado e guiado por Deus, e no próprio governo de Israel e Judá, era descartado, e aplicado às vontades humanas ao invés do desígnio do Senhor. Um governo teocrático era o sonho de Deus, pautado em Deus estar liderando eles. Só que isso começou paulatinamente a ser o quê? Entrado em desuso, substituído por leis de governos humanos. As nações de Israel, a nação de Israel que deveria influenciar com sua forma de governo teocrático as nações ao redor, com o seu código bíblico, com as leis bíblicas, fazendo aqui um adendo, não é? Com o código de Hammurabi, eles acabaram sendo influenciados pelas leis e costumes dos povos ao redor. E isso os fez não querer enxergar que Cristo viria para morrer e não para ter um trono temporal. Que Jesus viria para ensinar a servir e não exercer um poder humano. Que Jesus viria para ser um mártir por nós e não ter a pompa e o prestígio
de um rei terrestre. Por isso os discípulos, especialmente Tiago e João e sua mãe, eles não compreenderam as palavras de Jesus nos versos 33 e 34 que lemos, onde ele seria açoitado, cuspido, perseguido e crucificado pelos sacerdotes e escribas. E uma confusão maior ficou na mente deles, porque logo após que Jesus disse isso no versículo 33 e 34, ele disse: e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Se coloquem no lugar de João, de Tiago e dos discípulos que estavam ali. Tente mergulhar um pouquinho no contexto da vida deles. Tudo que eles esperavam, tudo que eles queriam, estava aquele que eles almejavam, que acreditavam que seria o rei deles. E ele disse que era Jesus: eu serei o rei, eu serei o governante. Estava soando estranho na mente deles. Será que de fato os discípulos, especialmente João e Tiago, entendiam a lei do novo reino? Será, meus queridos irmãos, que Tiago e João entendiam a lei do novo reino? Eles passaram tanto tempo ao lado de Cristo Jesus e não conseguiam vislumbrar. Eu pergunto para nós, e nós, queridos? Nós conhecemos de fato o que é a lei do novo reino? Nós conseguimos viver a lei do novo reino? O livro Desejado de Todas as Nações faz um comentário interessante. Diz que naquele instante em que Tiago e João os vieram perguntar e solicitar essa posição, um ao seu lado esquerdo e outro ao lado direito, Jesus naquele instante se demonstrou de forma bondosa, disse, não repreendendo esse egoísmo dele sobre os outros discípulos. E como nós agiríamos nesse instante? Será que faríamos como os outros 10 discípulos? Será que a gente ficaria indignado, desgostoso pela ação dos outros que nós estamos vendo e os invejando? Sabe o que acontecia no coração de cada um daqueles 10 discípulos? Dá a impressão que eles ficaram como coitadinhos, não é? Eles olharam assim e falaram assim, nossa, ele está pedindo isso e nós estamos aqui, eles na verdade nos deixaram. Não foi assim. No capítulo 60 do livro Desejado de Todas as Nações, tem uma frase, um parágrafo interessante que diz assim, o mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscava para si mesmos. E zangaram-se porque os 2 discípulos lhes houvessem obtido aparente vantagem. Na verdade, os discípulos que se indignaram ao ver esse pedido de Tiago e João, eles queriam o mesmo. Eles não se sentiram injustiçados. Na verdade, o sentimento veio porque eles não estavam naquele local. Eles não foram inteligentes e espertos suficientes, ou não conseguiram aproveitar o tempo para primeiramente pedir isso para Jesus. E isso, queridos, é para nós refletir, para nós refletirmos e pensar, será que eu vivo, ou eu conheço, ou eu quero, almejo a lei do novo reino? Antes de eu explicar e esclarecer para vocês o que de fato é a lei do novo reino e a importância para nossas vidas, é muito importante entendermos algo de muito precioso. Quando nós lemos essa história, a princípio a gente olha Tiago e João e a gente começa, quem sabe, a rechaçá-los. Olha o que eles estão pensando. Imagina, mas que orgulho é esse? Quando Tiago e João agiram daquela forma, Jesus lia exatamente o que se passava no coração dos 2. Ele sabia plenamente a profundeza da afeição que os 2 tinham para com ele mesmo, para com Cristo. Naquela leitura de coração, Jesus viu que João foi um dos primeiros discípulos a aceitarem a Jesus o chamado de Cristo. Corajoso. E Tiago e João, eles fizeram parte do primeiro grupo que deixaram tudo, literalmente tudo, para seguir o Mestre. Com prazer, Tiago e João abandonaram o lar. Com prazer, Tiago e João abandonaram os seus amigos. Tudo para estarem com Jesus. Eles queriam um novo reino, mas eles não compreendiam o que era o novo reino. Vocês sabem disso, eu não quero aqui chover no molhado. Eles queriam um reino temporal, mas Jesus tinha uma outra proposta. Mas para nós conseguimos enxergar isso? Nós temos esse desejo que João e Tiago tinham de estar ao lado de Jesus? Eles andavam e conversavam com Cristo, ouviam e se maravilhavam os seus sermões. Jesus lhes tranquilizava os corações e os livrava dos perigos.
Ele os instruía com imensa paciência e bondade. E tudo isso Jesus via no coração daqueles dois homens que pediram para estar à sua direita e à sua esquerda. Ele não teve como os corações de Tiago e João, não teve como os corações de Tiago e João se afeiçoarem. Não teve como deixarem Cristo de lado. Eles amaram a Cristo e queriam cada vez mais. E para eles, é relatado no capítulo 60 do livro de Já Todas as Nações, que toda hora era a hora para estar aos pés do Salvador. Principalmente Tiago e João. E não é à toa que juntamente com Pedro, os três estiveram com Cristo em dois lugares marcantes na Bíblia. No Monte da Transfiguração, quando viram Cristo em seu resplendor e glória, eu olho aquela figura e fico tentando imaginar, o que será que eles viram? Claro que foi Cristo, mas como era essa imagem de Cristo? Eles tiveram esse privilégio. Não era à toa que eles estavam ali fazendo esse pedido. E também estiveram com Cristo no Getsêmani. É claro, dormiram, mas, meu amigo, eles foram homens que amaram a Cristo, amavam a Cristo. Estavam equivocados, sim. De fato, eles não compreendiam, dentre algumas outras coisas, o que simbolizava o novo reino. Esse foi o erro deles. Mas fora isso, queridos, nós não devemos criticá-los. Quando Jesus lhe falou que não competia dar-lhe ou assentar-se à sua direita e à sua esquerda, mas que esse lugar era para aqueles em que seu Pai, Deus, havia escolhido, nós chegamos no ponto alto dessa mensagem, do que de fato simboliza e significa a lei do novo reino. E aqui, queridos, eu peço que vocês se atentem. Eu vou trabalhar 5 pontos de forma breve. Nós estamos indo para a parte final. Mas esses 5 pontos podem fazer a diferença para a sua vida cristã verdadeira. Um primeiro ponto é: o reino de Deus não se obtém por favoritismo. Não adianta você ser um médico influente, um juiz influente, não adianta você ser um ancião influente, um enfermeiro influente, não adianta você guardar os 10 mandamentos, como o jovem rico fazia. O reino de Deus não se obtém por favoritismo. Também o reino de Deus não é alcançado e nem recebido por uma concessão arbitrária, onde você é mandado àquele local e você vai ser agora o meu sucessor, você vai participar desse reino. Nesse documentário que eu assisti sobre o Estado Islâmico, as pessoas literalmente são direcionadas a serem líderes de tropas dessa forma. Querendo ou não querendo, tem que ser, senão, morrem. Mas sabe o que é o verdadeiro reino de Cristo? A lei do novo reino é um resultado de um caráter transformado. Um caráter puro, digno. Um caráter que se permite Cristo entrar em sua vida e você paulatinamente, de maneira sistemática, permitir que Deus trabalhe a ira do seu coração, a raiva, o rancor. Estados de caráter humano que muitas vezes nós somos deixados levar pelo sabor do mundo e não permitimos que Deus trabalhe a lei do novo reino em nossos corações. O trono e a coroa para o novo reino são penhores de uma condição atingida, ou seja, você tem que se esforçar, claro, com a ajuda de Cristo. Você não é autossuficiente, mas é uma condição atingida. São os testemunhos da vitória da sua própria vida sobre o seu eu que vão fazer a diferença entre você estar ou não no céu. Adianta você seguir os 10 mandamentos? Pelo motivo correto, sim. Mas se você guarda só por guardar, por medo, não vai dar certo. Se você está na igreja, participa. Para todos você é muito bonito, parece ser um cristão verdadeiro, mas no fundo existem traços do seu caráter que não o dignificam para entrar nas mansões celestiais. Queridos, nós infelizmente perderemos o céu. A lei do novo reino exige um eu transformado, uma vontade disposta a seguir o que Cristo nos pede. Estar completamente, totalmente entregue à vontade de Deus. Mais perto de Cristo, meus queridos, estará aquele que na terra mais profundamente absorve a presença de Cristo, o ensino de Cristo.
O amor é como Paulo diz em 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 5 e outros versos também. Ele diz que o amor não se ensoberbece, que o amor não busca os seus próprios interesses, que ele não se irrita, que não suspeita mal. E ali tem uma lista, você pode ler. A lei do novo reino é um amor que transforma o nosso caráter. Não um amor de boca para fora que a gente vê nos dias de hoje. Eu te amo, e um dia está com uma pessoa, outro dia está com outra pessoa. Eu te amo pelo aquilo que você me deu, mas agora você não me dá mais presentes. Meu amor perdeu por você, meu amor está acabando. Este é o amor que move o discípulo, o amor de um caráter transformado, como fazia o Salvador, ao dar tudo, a viver, a trabalhar, a sacrificar-se até a morte pela salvação da humanidade. Esse foi o espírito manifestado, por exemplo, na vida de Paulo. Antes, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nenhum dos discípulos compreendiam a lei do novo reino. Mas quando eles se converteram, quando eles se depararam, aceitaram, todos viveram o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, dos versos 19 ao 20. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 1, dos versos 19 ao 20. Aqui, queridos, está uma essência que nós precisamos parar, ler mais, meditar e entender o que Cristo quer para nós com isto. Filipenses, capítulo 1, versos 19 ao verso 21, diz assim: porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo aqui estava preso, estava nas cadeias, estava escrevendo uma carta para os habitantes de Filipe, para a igreja de Filipe. Ele continua dizendo no verso 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Um coração entregue, disposto a trilhar o caminho que Cristo o pediu. Porquanto, o verso 21, para mim viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Cristo naquele instante, queridos, estava estabelecendo um reino de princípios totalmente diversos do que João e Tiago entendiam. E Cristo quer também estabelecer um reino em nossas vidas totalmente diverso do que o mundo prega. Como estamos nós nesse instante? Como está o termômetro de nossa vida? Jesus chamava os homens não à autoridade, mas ao serviço. Ele não queria aparência, ele queria um coração verdadeiro, que se sujava, que se doava. Cristo chamava os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. No mundo de hoje isso é loucura. Ninguém quer deixar o conforto do seu lar para estar com um moribundo na praça. A lição da escola sabatina trabalhou isso a semana passada. Dar dinheiro é fácil, mas adotar alguém, abraçá-lo, permitir que a sujeira, o seu cheiro se impregne e você tenha que lavar a sua roupa depois, e semana após semana você esteja visitando, demonstrando o amor de Cristo para ele. É isso que é a lei do novo reino, é um amor verdadeiro. Como pastor da clínica adventista, eu tenho estudado um pouco mais sobre a obra médico-missionária. E estou preparando alguns sermões, uma série de mensagens a respeito desse assunto, que é mal compreendido em nossa igreja. Inclusive era mal compreendido por mim. Eu sou fisioterapeuta de formação, eu não trabalho mais na área de saúde. Eu apenas utilizo o meu conhecimento profissional para confortar os corações, orientar, quem sabe usar em casa, mas mal é mal. Não consigo nem mais lembrar algumas coisas da prática. Mas sabe, queridos, o que Deus quer de nós? E o que a obra médico-missionária exige é um amor completo. Nós não precisamos ser médicos para ajudar um doente. Nós não precisamos ser psicólogos para ajudar um doente. Nós não precisamos ser enfermeiros para realizar essa obra de amor.
E eu fiquei impressionado de ver que a obra médico-missionária é um cristão verdadeiro, independente se seja rico ou pobre, ou de classe média, levar o amor que está na palavra àquela pessoa que vai ser curado o seu anseio. Vocês sabem muito bem que muitos problemas patológicos são psicossomáticos. O que Cristo quer de mim e você? Você consegue entender o que é a lei do novo reino? Permita Deus falar contigo. Poder, posição, talento, educação colocavam seus possuidores sobre o maior dever de servir aos seus semelhantes. No reino de Cristo, são maiores os que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores de seu rebanho. João, de filho do trovão, veio a ser João, o discípulo amado. Caráter, queridos, caráter repleto de amor. Esta é a lei do novo reino. Eu me emociono quando eu soube que minha esposa estava grávida e estávamos decidindo o nome do meu filho. Eu estava passando por um período de dificuldades em minha vida e um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é o livro de João, porque João é o discípulo do amor, um homem convertido, transformado verdadeiramente. E eu lembro que Deus me orientou, João Henrique, e com muito orgulho eu coloquei o nome do meu filho de João. Um caráter transformado pelo amor de nosso Salvador, é isso que necessitamos. E eu quero terminar com o exemplo de um homem que morreu há muitos anos, Charles Spurgeon. Eu já tive o privilégio de ler algumas coisas, alguns livros, alguns dos seus sermões. E certa vez, quando Charles Spurgeon foi ameaçado por alguns homens, que lhe diziam: se o Senhor não fizer isto, vamos publicar certas coisas que estragariam o seu nome. E o Senhor Spurgeon, o grande pregador e servo de Deus, respondeu: podem escrever tudo o que sabem a meu respeito, pois sempre refletirão as ordens por mim recebidas do céu. Tem você o desejo de permitir que Cristo te ensine a lei do novo reino? Tem você o desejo de permitir abrir o seu coração para conhecer e desfrutar do amor de Cristo? Meu amigo, essa é a hora. Eu quero convidar aqui um quarteto especial, o quarteto Strauss. Fiz amizade com eles agora há pouco aqui no fundo. Eles vão cantar uma bela canção. E o título da canção é Deus só trabalha com a salvação. E fiquei impressionado, eu perguntei: como é essa música? Mostra para mim, fala um pouco da letra. E ele diz que tudo que Deus permite é para nos salvar. E eu fico pensando, se Deus permitiu você estar aqui essa noite, se Deus permitiu você passar por bonanças ou por reveses, é porque Ele tem o objetivo de te salvar. Ele quer que você entenda que na lei do novo reino, o nosso eu tem que ser diminuído, o nosso orgulho tem que ser deixado de lado, e a vontade dele tem que reinar em nossos corações. Se você, ao momento que estiver cantando essa música, o quarteto, sentir o desejo de se colocar em pé e vir aqui na frente, eu lhe convido para você entregar o seu coração a Cristo. Eu gostaria de orar com você. Não resista ao chamado de Deus. Ele tem um plano especial em sua vida. Permita fazer-se parte do novo reino. Amém. Abraão no Moria entendeu tudo que Adão no Éden recebeu. Antes que houvesse nesse mundo a própria luz,
Jesus a marca de uma rude cruz. Outro mestre do passado recebeu a providência dessa cruz e o efeito seu. Cristo disse ao velho Nicodemos: vim para salvar. E naquela noite escura ele pôde entender que Deus só salva, Deus transforma, Deus não se envolve em condenação. Deus tanto amou que deu sua vida. Rejeitar o seu favor é condenar-se então, pois Deus só salva, Deus liberta, Deus só trabalha com salvação. Há quem tente divulgar um Deus passional, vingando-se do pecador por fazer o mal. Mas o Deus que eu conheço, a este mundo tanto amor, que entregou seu próprio Filho e para si nos resgatou. Eu sei que Deus só salva, Deus transforma, Deus não se envolve em condenação. Deus tanto amou que deu sua vida. Rejeitar o seu favor é condenar-se então, pois Deus só salva, Deus liberta, Deus só trabalha com salvação, pois Deus só salva, Deus liberta, Deus só trabalha com salvação. Se a cada dia nós decidirmos andar com Cristo, a sua vida vai ser diferente. Isso aqui não é a palavra falada à toa. Se você fizer um plano de passar tempo com Jesus, você vai perceber gradativamente mudanças em seu caráter. Bondade onde já não havia, paciência onde você precisa, domínio próprio em situações que às vezes o te deixa em maus lençóis, sabedoria para conduzir a sua vida, criar a sua família e tomar decisões. Ele lhe ama e quer que você faça parte com Ele do novo reino. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Amado Mestre, é muito bom, Senhor Jesus, ouvir a sua voz, meditar em seus preceitos, aprender com seus exemplos e entender um pouco mais de sua vida. É muito bom deixar preconceitos de lado. É muito bom ter um coração completo entregue a Ti. Nos ajude, ó Senhor, a nos capacitarmos, a investirmos tempo
para conhecermos a Ti de forma plena, para permitir que o Seu amor se introduza em nossos corações, que sorvemos, que absorvemos mais do Seu caráter, do Seu amor. Pois no céu não estarão aqueles que não amam, que odeiam, que têm amarguras, mas estarão aqueles que verdadeiramente permitem-se ter um coração novo a cada dia. Unge a vida dos seus filhos que estão aqui representados com seu Santo Espírito. Abençoe os seus familiares, ó Pai. E que possamos juntos, dentro em breve, ascender aos céus, rumo a Canaã celestial. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Abençoe essa igreja. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Boa noite. Deus te abençoe.